Olá, boa tarde. Hoje é 19/11/2024. No Antigo Testamento, parte 1237. Então, todo mundo tem parte no Senhor. Você tem parte, sua família tem parte no Senhor. Todas as nações têm parte no Senhor. O problema, às vezes, é o principado. Às vezes, o principado espiritual e, às vezes, o principado físico é que quer impedir as pessoas de ter a parte no Senhor. Então, a preocupação da tribo de Manassés e da tribo de Ruben e de Gade, a preocupação deles era do povo que estava habitando depois do Jordão, o povo de Israel, impedir eles de ter parte no Senhor, de ir lá, de oferecer holocausto, sacrifício pacífico. O medo deles era esse, por isso que eles fizeram o altar do testemunho. Então tem principados que querem impedir as pessoas de ter parte no Senhor, por vontade próprias, por vontade dos outros e por influência do opositor, do inimigo, do adversário de Deus. Tem gente que não pode ler a Bíblia, não pode cultuar, não pode ter igrejas louvando ao Senhor porque não querem que o povo tenha parte no Senhor. Quer dizer, eles não querem a Bíblia. Infelizmente, esses homens que não querem que a Bíblia seja divulgada nas redes sociais deles, nas TV deles e na nação deles, no território deles, infelizmente. Deus ama eles, olha. Deus ama eles, Deus ama a família deles e Deus quer salvar eles. E eles acham que não. Então, Deus ama eles, quer salvar eles. E eles têm que entender isto. Se não entender, não compreender, vai continuar sendo um opositor, um inimigo, um adversário de Deus. E não é bom. Não é bom que a pessoa perde a salvação. Então Deus ama todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Rico, pobre, trilionário, trilionário, pobre. Deus ama todos. E todos têm parte no Senhor. Então Josué 22, versículo 13. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Então enviaram Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, para saber o que estava acontecendo, o porquê que eles tinham feito um altar muito grande. Achava-se que eles queriam servir a outros deuses, adorar outros deuses e sacrificar outros deuses, e não poderiam. Eles já tinham que adorar em Israel, no tabernáculo. Então eles foram lá. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles, os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e vindo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com ele, dizendo: assim diz toda a congregação no Senhor: que transgressão é esta com que transgredistes contra o Senhor Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar contra o Senhor? Eles fizeram pergunta. Ela pergunta a eles, porque eles queriam saber, na verdade, o que era aquilo, que manifestação era aquela. Então eles conversaram. A conversa é muito importante, o diálogo, para a pessoa saber algo, entrar em acordo. Veja o que eles falaram. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor. Então Peor foi uma pessoa que trouxe uma iniquidade e infelizmente toda a congregação foi castigada. Então não é assim, às vezes tem familiar que atrai condenação, castigo, mal, espíritos imundos, espírito maligno para a família, para os filhos. Infelizmente não acontece isso. Então no versículo 18 está escrito assim: para que hoje abandonais ao Senhor, será que rebelando-vos hoje contra o Senhor,
amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Então ele estava explicando, os príncipes, Finéias, filho de Eleazar, vocês estão abandonando o Senhor, estão se rebelando contra o Senhor, então amanhã o Senhor se irá contra toda a congregação de Israel. Então o medo deles era de o Senhor se irá contra toda a congregação, contra todos eles. Então por isso que eles foram saber o que era aquilo, se eles estavam se rebelando, se eles estavam abandonando o Senhor, se eles estavam cometendo a transgressão, que não poderiam adorar lá, poderiam adorar somente onde o Senhor tinha escolhido. Hoje você pode adorar a Deus na tua casa, no teu trabalho, em qualquer canto que tu for. Quando tu for numa viagem, no ônibus, no avião, pode orar, louvar o Senhor, ler a Bíblia, escutar pregações com fonezinho para não incomodar quem estiver viajando com você. Então, eles estavam com medo da ira do Senhor. Hoje nós temos que se preocupar com a ira do Senhor. O Senhor não se irá contra as pessoas, contra o ser humano como antigamente, mas o perigo é a pessoa passar, receber a ira eterna, a grande tribulação, depois da ira de Deus. Então nós podemos se livrar da ira de Deus, lógico, se a intenção de Deus enviar Jesus e um novo testamento, é a vontade do Senhor, os mandamentos é para que o ser humano se livre da ira do Senhor. Então eles estavam preocupados, foram saber e perguntaram, preocupados com a ira do Senhor. Tem um dia da grande ira do Senhor, no último dia da terra, da humanidade. Vai passar o primeiro céu, a terra, o primeiro céu. Vai haver a grande tribulação, vai haver o arrebatamento antes, o povo assinalado para se encontrar com Jesus nos ares. Jesus vai descer, o povo vai ser assinalado, com um sinal na testa, depois vão subir e se encontrar com Jesus no céu e depois vão para lá. É muito interessante, aí vai haver a grande tribulação. Depois de tudo, vai haver o grande dia da condenação eterna e da salvação eterna. Nós podemos ser salvos. É muito importante. Então Deus abençoe você e sua família. Se preocupe para você não passar por a ira e não receber a ira de Deus.